Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha na fruticultura brasileira, especificamente na semana ali de 21 a 26 de setembro de 2025. E olha, foi uma semana de fortes contrastes. É verdade. Um cenário bem particular, né? Exato. Porque, de um lado, a gente via dados consolidados até agosto, mostrando recordes de exportação. Sabe, volume crescendo tipo 28%, valor uns 15% acima do ano anterior, uma força impressionante lá fora. Uma potência exportadora se mostrando, sem dúvida. Pois é. Mas aí, do outro lado, bem nessa mesma época, estoura uma crise muito séria. O tal tarifaço americano, lembra? 50% de taxa sobre frutas frescas, manga, uva. E isso atingiu em cheio o Vale do São Francisco, né? Nosso principal polo produtor para exportação dessas frutas. Um golpe duro. Quase esquizofrênico, né? Números ótimos no geral, mas uma crise localizada gravíssima. Sem dúvida. E as fontes que a gente analisou, elas apontam exatamente para isso. Um ponto de inflexão. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar dissecar essa tensão toda. Esse sucesso agregado versus essa vulnerabilidade que ficou exposta, né? Perfeito. Vamos entender isso melhor. Começando pelo epicentro, o Vale do São Francisco. Essa tarifa americana de 50%, ela não poupou as frutas frescas, né? Diferente do que aconteceu com celulose, suco de laranja. Não poupou, foi um golpe bem direcionado, sabe? Justamente na manga e na uva, que são a força de lá para exportação. E o tamanho do estrago potencial? É grande. Olha, os números assustam um pouco. As fontes falam em quase 90 milhões de dólares em exportações ameaçadas. Isso só ali na região do Vale. Para ter ideia, a fruticultura representa uns 60% da economia local. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. E tem um impacto social, claro. Estimam o risco para algo entre 120 mil, talvez até 200 mil empregos, dependendo da fonte. E não é para menos, né? Os Estados Unidos absorvem tipo 14% da nossa manga e quase 24, 23,5% para ser exata, da uva exportada. E o timing também foi cruel, né? As fontes mencionam que a tarifa pegou bem na janela de colheita e envio. Exatamente. Pensa só, manga forte ali entre setembro e outubro, uva começando em outubro e indo até dezembro, a tarifa caiu como uma bomba bem no meio disso. Puxa vida! Por isso aquele desespero inicial. Aquela frase que circulou do empresário Silvio Medeiros, a fruta vai virar lama, ela reflete bem isso, sabe? O medo real de não ter para onde mandar a produção bem no pico da safra. Imagino. Isso já deve ter começado a mexer com os preços aqui dentro, né? Com certeza. A gente vai ver os dados mais para frente, mas sim, começou a pressionar para baixo o mercado interno por causa desse risco de excesso de oferta. Tá, e diante desse cenário caótico, qual foi a reação? O governo, os produtores, o que fizeram? Ficaram parados? Não. Longe disso. Houve uma mobilização bem rápida, na verdade, em várias frentes, né? Primeiro, a diplomacia. Começaram negociações com os Estados Unidos para tentar reverter ou mitigar a tarifa. Aqui dentro, o governo agiu com aquela portaria interministerial, a número 12 de 2025, criando um esquema emergencial de compras públicas, para tentar absorver um pouco dessa produção. Certo, uma medida paliativa talvez. Isso. E talvez o mais importante pensando no futuro, aceleraram demais a busca por mercados alternativos, Ásia, Oriente Médio, mercados que já estavam no radar, mas que agora viraram tipo urgência máxima. A crise acabou forçando essa diversificação. Entendi. Uma crise que força a mão para uma mudança necessária, talvez. E falando do Vale, a gente sabe que é uma região muito forte em tecnologia, né? Sim, muito. Tem toda a estrutura de irrigação da Codevasf, pesquisa de ponta com a Embrapa, a Univasf também. É um polo tecnológico no semiárido. E os números mostram isso, né? De lá saem tipo 90% da manga e quase 98% da uva que o Brasil exporta. É impressionante. É impressionante. E essa capacidade de inovar aparece como resposta agora também.
Por exemplo, teve o primeiro Citrus Day lá em Petrolina, uma iniciativa para buscar alternativas, diversificar com limão, laranja, para não ficar tão dependente só da manga e da uva. Interessante essa busca por diversificação interna. Mas, sabe, as fontes trouxeram um outro lado dessa história que me deixou pensando. A tal fruticultura invisível. Ah, sim, a dos assentamentos da reforma agrária. É um contraponto importante. Muito, porque ali a realidade é outra, né? Dificuldade para conseguir água, dependência total de atravessadores. Teve um exemplo na fonte de manga vendida a R$ 2,00 o quilo na origem e chegando a 12 no varejo. Uma diferença brutal. Exato, e o produto perde identidade, né? O pequeno produtor fica totalmente desconectado do mercado final. E qual a implicação disso para a crise atual? Bom, o que as fontes sugerem é que isso não é só um problema social, é uma fragilidade econômica para toda a região. Essa concentração de recursos nos grandes, enquanto os pequenos ficam à margem, isso torna o sistema todo mais vulnerável. Numa crise como essa do tarifaço, quem está mais vulnerável sofre mais e primeiro. Amplifica o risco. Faz muito sentido. É uma vulnerabilidade estrutural, então. Isso. E enquanto essa tensão toda acontecia no Vale, o resto do Brasil na fruticultura seguia com outras notícias, né? Sim, tinha um lado positivo do quadro geral. O que mais se destacou? Olha, os dados mostravam o melão lá do Rio Grande do Norte e o limão de São Paulo muito firmes, liderando as exportações no período. Melancia e banana também tiveram um crescimento forte no primeiro semestre. E a gente via eventos importantes acontecendo, tipo a Expo Fruit lá no Rio Grande do Norte e um encontro sobre pequenas frutas no Sul, mostrando essa busca contínua por inovação, diversificação, olhando para amora, morango, frutas nativas. Então, uma busca por alternativas em várias frentes. E como isso se conecta com o cenário global? A Fruit Attraction, aquela feira gigante em Madrid, estava para acontecer logo depois, né? Exato. E ela ganhou um peso enorme. Foi vista quase como uma missão de sobrevivência, sabe? Uma corrida para fechar negócios nesses mercados alternativos que a gente falou. Imagino a pressão. Total. E o fascinante é ver como essa crise meio que força o Brasil a se alinhar mais rápido com o que o mercado global está pedindo hoje. Que seria? Mais sustentabilidade, rastreabilidade ponta a ponta, aí entram tecnologias como o e-Phyto, aquele certificado fitossanitário eletrônico, sabe? Que agiliza tudo, uso de defensivos biológicos. Ah, sim. Tendências fortes. Muito fortes. É a pressão para sair da lógica de vender só fruta como commodity e passar a entregar um produto com valor agregado. Isso inclui segurança alimentar, boas práticas ambientais, sociais, o famoso ESG. Entendi. A crise forçando uma sofisticação da oferta brasileira. E os preços? A gente consegue ver esse impacto do tarifaço e da pressão interna nos preços praticados aqui? Sim, sim. Os dados de cotação são bem claros. Já na semana anterior a essa que a gente está analisando, de 8 a 12 de setembro, o preço da manga tome lá no Vale já tinha caído. Reflexo direto do medo do excesso de oferta. E na semana do dia 25? A tabela de cotações da uva que a gente viu é um retrato perfeito. Pega a uva Itália. Em Juazeiro, na Bahia, no coração do Vale, estava R$ 6,50 o quilo. Baixo, né? Bem baixo para a qualidade de lá. Aí você olha em São Paulo, R$ 10,19. Em Belo Horizonte, R$ 11,25. Mesmo considerando o frete, essa diferença é enorme. Mostra a pressão para vender rápido lá na origem. E em Recife, que é mais perto, estava ainda mais baixo, R$ 5,00. Confirma totalmente essa leitura de pressão vendedora. Nossa, os números não mentem mesmo. Então, para a gente fechando, essa semana, de 21 a 26 de setembro, foi mesmo um divisor de águas. Um ponto de inflexão claro. Com certeza. A crise do tarifaço escancarou riscos muito sérios. A dependência de um mercado só, essa desigualdade interna que fragilizam. Mas, por outro lado, parece que acendeu um fogo, né? Uma urgência para buscar as mudanças que já eram necessárias. Exatamente. Os pontos se conectam de forma muito clara. O tarifaço gera urgência para diversificar mercados. Isso faz eventos como a Fruit Attraction se tornarem cruciais.
Para entrar nesses novos mercados, você precisa agregar valor, aí entra ESG, tecnologia, e tudo isso, claro, acaba batendo no preço na origem, como a gente viu. Um efeito dominó complexo. Muito. E fica aqui uma reflexão final, talvez um pouco provocadora. Manda. Será que essa adaptação forçada, sabe, essa necessidade de correr atrás de mercados que exigem mais do que só fruta bonita, que querem saber da sustentabilidade, da rastreabilidade, será que isso, no longo prazo, não pode acabar fortalecendo a imagem e a competitividade da nossa fruticultura? Interessante. Talvez, paradoxalmente, essa crise deixe o setor mais resiliente, mais preparado e até mais valioso lá na frente do que era antes. Uma possibilidade para a gente pensar. Uma ótima provocação para a gente encerrar. A crise como uma oportunidade dolorosa, mas talvez transformadora. Exatamente. Fica aí para o nosso ouvinte refletir. Perfeito. Bom, o nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela análise. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.